Olá, galera do segundo ano, tudo bem com vocês? Nós estamos entrando agora na atividade 3 de língua portuguesa, que é a segunda atividade desse segundo bimestre. Então, a partir dessa atividade, eu já vou conseguir fechar o bimestre com vocês. Por isso que é muito importante que vocês façam essa atividade, que entendam sobre o assunto, correto? O conteúdo de agora é o gênero artigo de divulgação científica. Então, vamos lá. O que é um artigo de divulgação científica? Assim, se a gente resumir, né, bem resumidinho aí essa definição, a gente pode dizer que é um texto destinado à população comunicando e informando sobre assuntos do campo da ciência. O que há de muito interessante num artigo de divulgação científica é que ele tem a preocupação de transmitir essas informações de um modo simples e objetivo, uma linguagem fácil de entender, acessível ao leitor. Por que ele tem essa preocupação? Porque os artigos científicos, de uma maneira geral, eles têm um vocabulário muito técnico. Quem não é da área, né, que compreende o assunto que o artigo ali está divulgando, não vai entender, né? Por exemplo, termos médicos, termos da biologia, termos da física, termos da astrofísica, para quem não é da área, fica muito complicado entender. Então, o que tem de mais bacana no artigo de divulgação científica é que ele pega o assunto, né, que é de interesse da população, e ele coloca numa linguagem mais acessível para todo mundo entender. Se ele não fizer isso, o que acontece? Só entende quem é da área mesmo, quem é profundo entendedor do assunto, a população como um todo, né? Ia ficar a ver navios, ia ler, não ia entender nada. Se a gente parar para prestar atenção, o momento atual, né, que a gente está vivendo, que o mundo está vivendo, ele é bem propício para que nós entendamos o que é um artigo de divulgação científica. Presta atenção nisso. Imagina que toda hora sai uma nova informação, sai um novo artigo, no caso, sobre a Covid-19, né, e o que a causa, que é o coronavírus. Presta atenção, quantas informações, né, já saíram aí em forma de artigo ou em forma de reportagem? Por exemplo, em relação aos medicamentos. Ora, a cloroquina pode, ora, a cloroquina não pode. Ora, descobrem que pessoas assintomáticas não transmitem o vírus. Depois vem outro artigo desmentindo tudo isso. O que acontece? O artigo científico ele tem que ter por base o aval da ciência. Precisa ter pesquisa, precisa ter gente entendido no assunto para se tornar um artigo, né? Não é que eles vão publicando tudo à torta e à direito. Tudo que sai, toda publicação que sai, ela tem que ter comprovação da ciência, tem que ter pesquisa, tem que ter estudo. Se não tem estudo suficiente, o que eles fazem? Eles recolhem o artigo, né? Eles cancelam uma publicação, eles pesquisam mais um tanto. Eu acho que é por isso que esse vírus tem dado tanto trabalho para a gente. Não há tempo suficiente de pesquisa para poder entender aí o processo de mutação, processo de contágio, processo de cura, né? A gente vê que mesmo para quem é entendido, a OMS mesmo bate cabeça assim mais do que tudo, né? É uma coisa complicada mesmo. Mas em resumo, tudo que sai sobre o coronavírus em publicação escrita é com base em pesquisa, né? E essa divulgação para a gente, que é chamada de artigo de divulgação científica. Mas assim, isso daí engloba vários temas. Fica fácil da gente explicar né, do coronavírus por conta da nossa situação, desse panorama atual. Mas você pode ter vários temas na divulgação científica. Você pode ter um artigo sobre o buraco da camada de ozônio, sobre o comportamento dos animais, a descoberta de planetas, pesquisas relacionadas a assuntos da saúde humana, funcionamento do corpo humano, descoberta de novos medicamentos, análise de planetas, né? Como nunca saiu, quem é que não lembra, né? De pesquisas do tipo, será que há vida em outros planetas? Há vida em Marte? Como faz para chegar em Marte, né? Pesquisa acerca de novas formas de combustíveis, dos biocombustíveis. Então, artigo de divulgação científica é tudo que sai na ciência, né? E que é divulgado para a população, entretanto, numa linguagem
bem mais simples, né, do que os textos técnicos aí, o texto original mesmo, né, o texto da pesquisa. Então, isso que é o artigo de divulgação científica. A atividade de vocês para entregar no prazo de uma semana dessa postagem, e lembrando, eu vou somar a atividade 2, atividade 3, para fazer a nota do segundo bimestre de vocês. E uma coisa bacana aí para vocês, quem tiver entregue as duas atividades, né, quem entregar as duas atividades, fica sem precisar fazer recuperação. Então é importante que façam a outra, quem ainda não fez, porque eu acho que a maioria já fez, e que faça essa também. Essa para facilitar mais aí a vida de vocês, já que daqui a pouco a gente tem fechamento de bimestre, são questões de múltipla escolha, tá? Agora a gente vai falar mais precisamente da atividade. Aqui, primeiro, vocês têm um resumo teórico, né, que é resumidamente tudo isso que eu expliquei. E aqui já começa, né, o texto sobre a atividade de vocês. E aqui, ó o título do texto. Por que salivamos diante de uma comida apetitosa? É verdade, quando a gente vê ali um pratinho gostoso, né, em casa, quando a gente faz, ou para quem vai no restaurante, vai em algum lugar, a gente olha essa imagem do hambúrguer aqui, se tiver com fome, saliva mais ainda. Então, esse texto, ele vai discutir, ele vai trazer para a gente a informação, o que acontece, né? O que acontece nesse processo aí que a gente tem no corpo humano que faz a gente salivar quando vê um hambúrguer apetitoso desse aqui, essas batatinhas crocantes? Por que a gente saliva, né? Aí depois vocês vão ter questões, a maioria para assinalar. Só esse primeiro exercício aqui, que ele é de verdadeiro ou falso. Então vocês vão ter que se ater a esse texto, né? A atenção de vocês é nessas linhas aqui. Tudo que for perguntado é em relação a esse texto. Então, no primeiro, ele dá aqui uma afirmação, ele afirma alguma coisa. Pelo que você leu aqui em cima, essa afirmação é verdadeira ou é falsa? Se for verdadeira, você põe um Vzinho aqui dentro. Se for falsa, um Fzinho. Aqui eu tenho a atividade de vocês, né? Que está em Word, mas é interessante que vocês se lembrem que vocês vão preencher num formulário. Quando vocês clicarem no link da atividade, vai estar mais fácil aqui, né? Lá do que está aqui. Então, é só colocar verdadeiro ou falso. No segundo exercício, né? Vocês vão observar que ele diz o seguinte aqui, ó. Ele pede para assinalar a correta, né? Então, quando vocês chegarem no exercício número 2, né? Vocês vão perceber aqui que é só para assinalar a alternativa correta. Assinalou, né? Tá tudo certo. Exercício 3, né? O que vocês têm aqui no exercício 3? Sobre a linguagem utilizada no texto, é correto afirmar que a gente já falou na explicação sobre a linguagem do texto, né? O que essa linguagem é, se é uma linguagem fácil, se é uma linguagem difícil, certo? Agora aqui, no 4, ele tem um trecho do texto e sobre esse texto, o que ele quer saber? As aspas, tá vendo que o trecho está entre aspas? O que essas aspas, né? Por que elas foram usadas? Então, assim, quando a gente usa aspas num texto, é para quê? Aí você assinala aqui a número 4. Questão número 5, ainda sobre, né, a fala da fisiologista. Tem uma fisiologista, ou seja, uma pessoa que é perita, que é uma pessoa formada em fisiologia, uma pessoa que pesquisa na área de fisiologia, de acordo com o que ela diz, o que é correto afirmar. Você vai lá e assinala a correta também. Agora, na 6, tem novamente uma nova expressão aqui dentro, e ele pede para a gente assinalar a alternativa que está correta. Número 7, observe o trecho abaixo. Isso acontece porque o organismo já está se preparando antecipadamente para a digestão. A palavra em destaque, no caso aqui o porquê, né? Ela pode ser substituída por qual palavra ou expressão daqui de baixo?
Se eu tirar o porquê, qual dessas aqui eu coloco que não vai dar alteração no sentido, né, desse enunciado aqui? Agora aqui, a 8, oitava e última, que molezinha para vocês. Essa reação é um exemplo de reflexo condicionado. Essa expressão aqui, ó, em destaque, essa reação, né? Dentro do texto, o que ela significa? Você vai lá e você assinala. Qual que é a dica que eu vou passar para vocês nesse momento? Que é uma dica que a gente já tinha falado em sala de aula, né? Quando nós estudamos as dicas de interpretação de texto, quem tem colado no caderno pode até dar uma olhadinha. Às vezes as alternativas, elas são muito próximas, né? E às vezes ele pede para você assinalar a correta, e você fala, caramba, mas lendo assim parece que tudo está certo. Sim, de repente pode até tudo estar certo. Só que apenas uma delas responde ao que foi perguntado. Então, de repente, as outras informações estão corretas, mas de uma maneira geral, de acordo com a pergunta, aí você só vai ter uma que seja a correta. É a mesma coisa. Eu tenho um texto que fala sobre o desemprego no país. Aí tem 5 alternativas lá para eu assinalar qual que é a correta sobre o que ele fala. Aí ele fala, o Brasil é um país desigual, o Brasil é um país que tem problema de miséria, o Brasil é um país que tem problema de saúde pública. Tá errado isso? Não tá errado, tudo isso tá certo. Só que a questão, ela focava no desemprego. Então, você vai buscar uma alternativa que fale do desemprego. Não que as demais afirmações não sejam corretas sobre o Brasil. Elas são, mas elas não foram abordadas no texto. Por isso que vocês têm que olhar o texto e o trecho que está sobre a questão. De repente, todas as alternativas ali têm uma certa procedência, mas apenas uma responde à pergunta. É nisso que a gente tem que prestar atenção. Em todas essas questões aqui, apenas uma é a correta, ok? Então, o que eu vou pedir para vocês? Quando vocês clicarem no link da atividade, vocês vão ter essa atividade para responder, mas também vão ter um vídeo, tá? Um vídeo complementar para ajudar um pouco mais na explicação que eu já ofereci para vocês nessa videoaula. Eu fico à disposição de vocês e bons estudos. Até mais!